A letra H é pequena demais para Ney Matogrosso. Afinal de contas, nunca é alto demais o preço a se pagar para pertencer a si mesmo. Friedrich Nietzsche. Fala aí, pessoal da Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney e você está na Filodoxia para bate-papo, uma resenha filosófica psicológica sobre Homem com H. Simbora! Nunca vi rastro de cobra em coruja, não vi som sem poder no bicho. Azusa, canta pra mim. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que os caretas e a masculinidade tóxica acabem ainda mais com a nossa vida, deixa seu like maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não é o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Esmir Filho. Que trabalho, né? Hein? Que trabalho, senhor Esmir. Nossa, direção, roteiro, a sensibilidade. Ele entrega... O que é Mané Boêmia Rhapsódia, né? Mas quem é Boêmia Rhapsódia na fila do pão? Avisando também que essa resenha aqui, filosófica, psicológica, ela contém spoiler, tá? Beleza? Então, assim, já queria deixar meus parabéns para Esmir, que fez um tratamento, se não me engano, 12 ou 13 tratamentos de roteiro. Eu me senti, sim, num show, Esmir, como você gostaria que a gente se sentisse. Eu fui assistir 2 vezes o filme no cinema. Aliás, um parênteses aqui para um beijo para a grande família aqui do Cine Show aqui de Nova Friburgo, lá do Shopping Kadima, que me tratam tão bem, permitiram fazer lá, gravar um vídeo curto para promover o filme. Dada a minha catarse e paixão pelo filme, é um filme que me ajudou a tomar uma grande decisão na minha vida, uma grande decisão, mas enfim, isso é papo para outro momento. E Esmir aqui, ele faz um trabalho impecável, excelente, com uma outra mínima ressalva, mas que não tira em nada o mérito do filme. Bom, e como essa crítica, assim como todas as outras, não é sobre nota, mas vocês gostam de nota, então, por isso tudo, a minha nota para Homem com H é nota 9,5. Sim, é um filme excelente, é uma catarse muito grande. Eu gostei muito da questão da sexualidade, como a música, ou as músicas e as cenas de sexo e de erotismo estão também ligadas à narrativa, o cuidado com o roteiro. Olha, é difícil ver, assim, uma cinebiografia, um musical que dá conta aí de 70 anos da vida de uma pessoa com tanto carinho, tanto esmero, tanta precisão técnica, então vale muito a pena ser visto nos cinemas. Bom, já que tiramos isso do caminho, vamos para o que interessa, que é para um grande momento filosófico. Então, sem mais delongas, vamos para o... Momento filosófico. Caramba, pessoal, esqueci dele, o Luquita da galera, Friedrich Nietzsche. Sim, vamos já começar com ele aqui no processo de edição. Vi que ele ficou de fora, falei dele no início. Dá pra trazer Nietzsche aqui pra história de Ney de várias formas, né? Vontade de poder, vontade de potência, eterno retorno, apolínico, dionisíaco, super-homem. Vamos começar com a ideia de super-homem, Übermensch, ou além do homem. Aqui o Ney Matogrosso, ele trabalha um pouco nessa lógica, né? Muito por conta da questão da transvaloração dos valores morais vigentes, né? Do constituir-se a si mesmo, de afirmar a vida tal qual ela deve ser vivida em sua plena potência, segundo a sua própria vontade, né? E nessa lógica, nessa dinâmica, tem lá, né, os estágios, as metamorfoses do espírito, camelo, leão e criança, e aí tem a dinâmica de Ney com seu pai. O pai seria mais aquela coisa do camelo, sim, sim senhor, enquanto o Ney seria a criança, criativa, potente, algo que é próprio do super-homem. E também, de alguma maneira, tem essa questão das racionalidades, né, das formas de ver o mundo. O pai representa um pouco essa razão apolínica, firme, rígida, cientificista, enquanto o Ney representa justamente essa razão dionisíaca, essa razão bacante, né, de Baco, do vinho, do sexo, uma razão intuitiva, ligada à natureza e tudo mais. Então, assim, dá pra gente pensar o próprio filme como um todo como um Ouroboros, né? Essa ideia, esse ciclo que se fecha, né? O menino na floresta, o senhor da floresta, né? Que o mundo fecha lá com o próprio Ney ali no Rio, Mato Grosso, na sua propriedade e tudo mais. Então, assim, dá pra aproximar muito Nietzsche aqui da história de Ney Matogrosso e também outros 2 pensadores, mas bora lá pra eles. E como não poderia deixar de ser, trago aqui eles, sim, Freud e Lacan e a psicanálise. Esse filme é uma paldurecência para a psicanálise, né? É o pai, é Édipo, enfim, tem muita coisa aqui de psicanálise. Vou fazer aqui alguns recortes, assim, do que eu vi no filme. Primeira coisa, Freud, interpretação dos sonhos, né? O Esmir, ele trabalha muito essa noção de uma intuição, de uma interpretação dos sonhos. Sobretudo ali, vou destacar a cena do desejo do Ney com as mãos ali, né, no exército e tudo mais, e ele tendo desejo, esse amor platônico que não se concretiza e é uma coisa que dá uma pulsão libidinal de quero, mas não posso, desejo, mas não devo. E o diretor consegue colocar isso muito bem em tela em várias sequências, como por exemplo a sequência maravilhosa da AIDS, né? Que a gente poderia chamar aqui Carl Gustav Jung, né? A questão do inconsciente coletivo, do simbólico, da serpente. Tudo tá ali no filme e tem várias passagens com essa questão do simbólico
simbólico, com essa questão da intuição, da natureza e etc. Isso ficou muito bonito, muito bem expressado no filme e faz a gente entrar um pouco na cabeça, nos desejos, nos anseios desse homem que é Ney Matogrosso. E partindo para Lacan, o Lacan fala muito dessa questão, né, do desejo. Aonde está seu desejo? Qual o seu desejo? O que você realmente quer? Você quer aquilo que o outro disse para você querer? O outro pode ser a sociedade, a família, etc. Onde está o seu desejo? E o desejo de Ney já é mostrado ali na infância, né? Essa ideia ali do brilho, da performance, do erotismo, do libidinoso, do libidinal, dessa persona, chamando de novo Jung aqui para a conversa, né? A persona Ney Matogrosso que está no palco. Ele é um libertino, um libertário, ele fala isso muito, né? É me libertar e ajudar o outro a se libertar nessa dinâmica, dessa lógica do corpo. E aí, nesse contexto do corpo, eu chamo aqui nosso terceiro pensador, que é Arthur Schopenhauer. Sim, Schopenhauer é o pensador do irracionalismo, da antirracionalidade. O corpo também é uma instância muito importante para Schopenhauer. A música, a arte, representa a própria essência da vontade do mundo, né? Essa vontade devoradora, incansável, incessante, né? A vida é um pêndulo entre tédio e sofrimento, querer e não ter e não querer. E a gente fica nessa luta incessante, né, durante a vida, e de alguma maneira o Ney ali, ele consegue, através da arte, através da música, através da performance, através dessa persona, como diria Jung, através da música, que é esse jeito de libertar a si e libertar a nós. Né? Assistir ao filme, ouvir uma canção, as notas, os acordes produzidos por Ney Matogrosso são um jeito, uma maneira de fazer o breve cessar da vontade, da inquietação da mente, da inquietação da alma, quase que uma meditação, né? O Schopenhauer vai falar da nuluntas, né? O zero de vontade. Eventualmente, naquele tom, naquela nota, naquela canção, você meio que esquece, você meio que refreia o desejo, a vontade, e você se entrega àquela catarse, você canta, dança, vive. E a fala que ele dá ali na entrevista é muito sintomática disso, né? Juntando psicanálise com aqui o Schopenhauer, né? Por que você acha que as pessoas te atacam? Porque elas se identificam. Elas veem em mim algo que elas querem, algo que elas desejam, ou algo que elas rejeitam. E talvez por isso elas me ataquem. Então esses pensadores aqui dá pra gente pensar muito e para além com o filme aqui, Homem com H. E aí nessa lógica do irracionalismo, né, do antipositivismo, cientificismo, eu chamo aqui Ailton Krenak. Sim, Ailton Krenak pra gente trabalhar essa ideia da natureza, do místico, do bicho, do animal que tá ali no filme, né, que faz um círculo perfeito, né, a ideia da natureza, o Rio Mato Grosso, como o filme se fecha, e essa noção dessa vontade, dessa escuta, desse pertencimento com a natureza, né, aquela árvore, aquele rio é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha família, é meu nome, etc, né, essa noção, ela é muito, muito presente aqui no filme, eu acho que felizmente ela é presente aqui e faz a gente pensar novas formas de ser e estar no mundo, junto com essa filosofia indígena, essa filosofia não branca, essa filosofia decolonial. E aqui o filme traz um pouco uma perspectiva que ajuda a gente a pensar outras formas de sentir e pensar e intuir o mundo e se constituir no mundo. E retomando Freud, eu acho que aqui psicanálise é o centro da análise do filme, retomando Freud, esse pai, né, como ele é bem retratado no filme, né, tanto em termos de atuação quanto em termos de roteiro e narrativa. Esse pai não é um vilão, né, ele não é simplesmente um vilão, ele é alguém que foi moldado dentro de um espectro, mas é alguém que quer amar o filho, né, volta para casa, sua mãe tá falando, sua mãe tá chamando, ele não consegue lidar com o afeto. É um beijo que desmonta. Eu lembrei tanto do profeta Gentileza, né? A gentileza gera gentileza e a gentileza às vezes é a maior arma. A gentileza, o afeto, o beijo, o abraço sincero e querido dói muito mais que um tiro, que um tapa na cara, que um soco no estômago, porque às vezes a linguagem do tapa, do soco, é a linguagem da violência, é a linguagem do vocabulário que aquela pessoa está pronta para receber e pronta para dar. Um vocabulário afetivo, já diria Lacan, né? É o vocabulário que aquela pessoa tem, mas ele não consegue dizer, né? E o Ney, muito sabiamente, né, como um espírito guia, os dois ali numa coisa que, para quem acredita em espiritismo e tal, e etc., numa resolução pacífica ali, né, o pai se torna filho, o filho se torna pai, e você tem um ciclo assim de, não é de perdão necessariamente, é de compreensão, é de aceitação. O processo de luto, já diria Freud, é um trabalho. E assim, né, a gente pode puxar também Jung, puxando as cartas, né, a questão da morte, ele morre 3 vezes, eu já morri tantas vezes, você também já morreu tantas vezes, e nessa lógica, a morte do pai
e puxando Freud, tem essa perspectiva assim de que o luto é um trabalho a ser feito. E o luto é uma lacuna, o luto é um buraco, né, que se abre. Mas ao mesmo tempo, talvez uma das partes mais difíceis do luto é perceber que há ganhos no luto. Né? No luto, naquele término do relacionamento de longa data, naquele parente que morreu, você eventualmente assimila, coloca no núcleo de si aquele sujeito e se torna um pouco mais forte e potente a partir daquele sujeito e leva o legado ou não adiante. Mas o luto como trabalho, ele é muito bonito, muito importante, ligado a essa ideia de masculinidade e também essa ideia de paternidade aqui no filme. E aí, para a gente se encaminhar, eu trago aqui pelo menos mais 3 pensadores e pensadoras. Eu queria trazer já aqui Djamila Ribeiro. Sim, Djamila Ribeiro para falar do lugar de fala, né? Você tem aqui na produção, no roteiro, homens e mulheres queer, não só gays, né? Mas uma produção queer. Isso traz muito da sensibilidade, né? Por exemplo, nas cenas de sexo. O sexo, geralmente, o sexo homoafetivo, ele é mostrado de um jeito meio bruto, meio truncado, né? Sei lá, Brokeback Mountain, por exemplo, e etc, né? O Almodóvar faz um pouco isso, né? O anti-Brokeback Mountain, recentemente, com o filme dele, o curta que ele faz. Enfim, aqui o Smir, ele trabalha muito bem isso, sabe? Eu dirigi uma minissérie pra web chamada Go Love, tem aqui na descrição, dá uma olhada aí. E tem uma cena de um trisal e tal. E foi uma questão de construção mesmo, sabe? De intimidade, de ir aos poucos. E é difícil, muito difícil, e o Smir aqui, ele trabalha muito bem, sabe? Essa noção do corpo, da sinuosidade, do desejo, da delicadeza, da gentileza. A direção de fotografia do Azul é maravilhosa, a direção de fotografia. Tem momentos ali que são wallpapers, assim, sabe? São papéis de parede maravilhosos. E junto com essa ideia de lugar de fala, né? A partir dessa ideia de lugar de fala, eu acho que só por isso, só por serem pessoas queer, no mínimo como eu, simpatizantes, que eventualmente já tiveram ou não experiências não cis, heteronormativas, enfim, mas com empatia, só pessoas assim na produção, no roteiro e etc. poderiam trazer essa visão estética, narrativa para o filme. E falando dessa questão queer, não poderia deixar de trazer Judith Butler. Sim, Judith Butler ajuda a gente a pensar essa noção do que é ser homem, do que é esse H, do que é essa masculinidade, do que é o feminino. Como isso é uma construção histórico, social, cultural, né? Até pouco tempo atrás, né, em termos históricos, é o homem que usava rosa, né? É o homem que se emperequetava, botava peruca, botava blush e etc. nas cortes e tudo mais. Depois isso foi mudando. Então, assim, a Judith Butler ajuda a gente a pensar e problematizar essa questão da performance de gênero, né? Tem aqui, eu já vi vários vídeos no TikTok, você já deve ter visto, né? Um casal queer, um casal gay, de homens ou mulheres, sobretudo mulheres gays, sapatões e tal, que uma é mais amadeirada, a outra é mais adocicada. É muito interessante ver isso, né? Existem várias formas de ser e estar no mundo, e a Judith Butler ajuda a gente a entender essa questão da performance de gênero. E se encaminhando para o fim, eu trago aqui Jean-Paul Sartre. Sim, Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, e um estado de dor, um estado de angústia, a angústia, a melancolia que nos move, né? Sartre escreve, o existencialismo é um humanismo, e nessa ideia tem uma noção de náusea, né? Tem uma noção de angústia, que Albert Camus também vai trazer. É preciso imaginar Sísifo feliz, nem Mato Grosso é feliz no palco, aqui eu mando, aqui eu sou o rei. E Jean-Paul Sartre, o existencialismo de modo geral, ajuda a gente a poder contemplar a noção de que ninguém nasce nada. Nós nos constituímos enquanto, né? Ninguém nasce flamenguista, você se torna flamenguista. Ninguém nasce preconceituoso, racista, homofóbico, transfóbico, etc. Você se torna algo assim. Você é ensinado assim, de modo direto ou indireto, por assimilações discursivas, narrativas, comportamentais, históricas, coerções sociais. Então, o Jean-Paul Sartre ajuda a gente a problematizar e a pensar a ideia dessa potência, dessa força e eventualmente desse sofrer que é fazer-se a si mesmo, ser senhor de si, como diria Foucault, ter o cuidado de si, algo que o Ney faz muito bem aqui, né? Ele casa disciplina com liberdade. Não é possível ser Ney Matogrosso aos 84 anos sem disciplina, disciplina do corpo, disciplina da voz, disciplina com os contratos, firmeza, uma certa rigidez para entregar a malemolência, entregar a libertinagem. Você tem técnica, você tem rigor,
você tem controle. Então ele casa muito bem essa noção aqui junto com o existencialismo. Bom, por fim eu trago aqui Søren Kierkegaard, o existencialismo cristão. Sim, o existencialismo cristão, Kierkegaard fala de pelo menos aí 3 estágios ou estágios, né, do sujeito humano, da ética e de como ele significa a sua existência, né? No primeiro estágio é o estágio esteta, é o Ney ali, né, no poliamor, o Ney quase que ninfomaníaco que aparece no filme, viciado em sexo todo dia, né? Muito por conta da castração, talvez, desse amor platônico não concretizado. O filme faz até a montagem meio que nesse sentido, né? Esse estágio é o estágio do Dom Juan. Depois vem o estágio, assim, da família, né? Vem o estágio do sujeito ali que entende essa noção de que é preciso pertencer ou constituir uma família. Aí é o Ney ali junto com o Marco, né, com o seu marido, que passa a doença junto com ele, a AIDS, ele se entende como um sujeito, ele se acalma sexualmente, né? Não que isso seja necessário, mas ele arrefreia, ele compreende mais o seu desejo, ele se realiza mais eticamente, existencialmente estando com o Marco. Tanto é que o Ney fala muito isso, né? Das passagens mais doídas e interessantes assim do longa são as passagens que envolvem, né, o seu marido e a questão da AIDS e tudo mais, né? E por fim, aí vem a questão assim religiosa e cristã, né, em Søren Kierkegaard, que é esse salto de fé, esse abismo, esse lançar-se nos braços de Deus num abismo do desconhecido. E nem faz um pouco isso, só que não no Deus judaico-cristão, né? Ele se lança no abismo várias e várias vezes, sem saber se vai dar certo, sem saber se tem dinheiro, mas ele tem uma noção muito firme, puxando aqui Sócrates, de quem ele é. Ele conhece a si mesmo. É uma alma, é um espírito bastante evoluído nesse sentido e ajuda os outros em volta a talvez pensarem sobre si. E essa firmeza de si, essa potência de si e o se lançar como num desafio abraâmico, Ney se torna Abraão. Ney se torna pai de todos. Ele é 2 vezes pai, porque ele é pai de todos nós. Nossa, falei bonito agora, hein? Falei pra caramba. Bom, pessoal, é isso. A minha nota para Homem com H, como eu já disse, é 9,5. Um filme maravilhoso, um filme assim, para o mundo mesmo, maravilhoso, que vale a pena ser visto nos cinemas. É isso, pessoal. Concorda comigo? Discorda de mim? Viu outras coisas? Deixa aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E você? Tá vivendo ou só existindo? Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.